Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está no ar. Continue com a gente. Depois de 15 anos de espera, o sonho de produzir dentro da lei começa a sair do papel no assentamento Rio das Pedras, em Minas Gerais. É que foi firmada uma parceria entre a Prefeitura de Uberlândia, um frigorífico de aves e a Associação dos Produtores Rurais da comunidade. A novidade promete trazer melhorias significativas para os assentados. A tendinha simples não cabia de orgulho, de ver que agora vai. Dia de encostar na caminhonete, camarote. Dia do Jesus, produtor rural convidado, saborear o evento com o pé direito e o esquerdo desse jeitinho. Eu adoro o contato da terra, eu amo a terra, entendeu? Então, às vezes eu calço o lugar que às vezes não tem condições de eu ficar descalço, mas se tiver condições eu sempre estou descalço. Eu adoro demais a energia da terra, eu amo. Gilvanir lutou muito, 15 anos, para esse dia em que a autoridade foi na roça levar a notícia. Vai brotar nesse prédiozinho amarelo no assentamento Rio das Pedras. Esses escombros de uma antiga fábrica de farinha de trigo são motivo de alegria de toda aquela gente que a gente viu lá. Aqui serão abatidos aves de granja, aves caipira, aves que estão botando ovos, aves mais velhas. Isso tudo aqui vai ser adaptado para que novos sonhos, novos projetos gerem renda, trabalho e prosperidade. São quase 1.000 metros quadrados, com capacidade para abater até 3.000 frangos por dia, que serão fiscalizados pelo Serviço Sanitário da Prefeitura de Uberlândia. E até maio do ano que vem, promessa dos políticos, o frigorífico deve começar a funcionar e certamente modificar a realidade dos 88 produtores rurais que vivem da agricultura familiar. Hoje, esse frigorífico vai ser implantado e nós vamos ter o direito do selo, nós vender nosso produto, pôr no mercado com a nossa etiqueta. Então, assim, eu acho que significa tudo. Com essa viabilidade que a gente traz hoje para a comunidade Rio das Pedras, da implantação de um frigorífico de aves para pequenos e médios produtores, nós vamos ter a possibilidade da Prefeitura fazer a inspeção e da gente também dar todo o suporte através do programa Novo Agro para ter qualidade, para poder ter todos os padrões de produção e com isso garantir um alimento inspecionado, com sanidade garantida e também, principalmente, uma opção de venda para esse produto regular, né? Vamos dizer, uma venda que seja com nota fiscal, que seja dentro das normas, né, de sanidade fiscalizada. Então nós estamos trazendo mais renda para o campo, mais dignidade para o produtor, mais uma opção para ele aumentar a sua produção. A Osvalda, por enquanto, tem 20 frangos e 20 pintinhos da galinha matriarca do plantel, a vovó. Outras estão preparando a futura geração a ser abatida no frigorífico. Agora vai depender da gente pôr chocada agora em diante para criar, não é, Liberte? É da agora em diante, porque até aqui é ruim para você pôr galinha chocar com essa chuvarada. Mas de fevereiro em diante, para você pôr galinha chocar, é uma beleza. Vizinha da Osvalda, a Lilibete mora há quase 20 anos no assentamento Rio das Pedras. Não tem tantas, mas daqui pra frente, segundo ela, galinha aqui vai ser mato, que vai virar dinheiro com os novos dias, com a clandestinidade bem longe de todos. Todos os frangos que a gente criar aqui, que a comunidade criar, vai poder ter o abatedouro, né, e vender legalizado, porque a gente não pode vender frango, por enquanto, né, na feira ou na rua. A gente tem que legalizar para poder ser aceito lá nos mercados. O que é isso? Isso vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Parabéns para toda a equipe que está correndo atrás dessas coisas e que está trazendo esses benefícios para nós. Vai ser muito bom, muito bom. As exportações brasileiras de suco de laranja para a União Europeia sofreram uma queda. Para os Estados Unidos, no entanto, o montante aumentou. Nos 5 primeiros meses da safra 2025-26, de julho a novembro deste ano, os embarques brasileiros de suco de laranja para a União Europeia caíram 25,5%. O bloco, principal destino da commodity nacional, recebeu 160,6 mil toneladas no período. Já os envios para os Estados Unidos subiram 25,9% em relação aos mesmos meses da temporada anterior. No total, foram 162,8 mil toneladas de suco. Os dados, analisados pelo CPEA, apontam que, apesar da boa qualidade do suco nesta safra, a laranja pera de mesa na árvore sofreu uma queda de 11,45% na semana passada e chegou a R$ 46,58 a caixa. A demanda enfraquecida da União Europeia colabora para a recomposição dos estoques da commodity na indústria brasileira, o que vem gerando pressão sobre os valores da laranja pagos ao produtor.
Uma competidora de 3 tambores de 8 anos vende jujus para juntar dinheiro e conseguir participar de provas. Alice mora em Nova Granada, no interior de São Paulo, e tem o sonho de ser uma grande atleta. Ela dá um show de desenvoltura, postura e muito equilíbrio. Olhando os vídeos da Alice, que tem só 8 anos, dá mesmo a impressão de que ela nasceu para montar. O desempenho dessa fofura tem sido promissor e em poucas competições, a garotinha já conquistou prêmios importantes na região de Rio Preto, na prova dos 3 tambores. Alice Roberta dos Santos, 15.401. Alice treina toda semana em um centro de equitação em Rio Preto. Ela e a égua Royal são acompanhadas pelo treinador Silvio, que passa toda a experiência dele para a pequena aprendiz. O Silvio treina a Alice há mais ou menos 2 anos, ele estava me contando, só que na área. Ele é professor de equitação há quase 25 anos. Ele até brincou aqui comigo desde que eu me entendo por gente. Silvio, como que é a Alice? A Alice é bem dedicada, né? E já tem um dom meio que natural dela mesmo, né? E tem tudo para ser uma super cavaleira, né, Alice? Micael, o pai da Alice, acompanha tudo de perto. Um paizão orgulhoso de ver a filha realizando também o sonho dele. Ele sempre gostou de mexer com animal, com cavalo, essas coisas. Eu morava na fazenda. Aí lá, ela, desde pequenininha já montava nos animais lá, andava comigo lá. E foi indo desse jeito. E agora, hoje em dia, ela tá aí. Brilhando. É, se Deus quiser. Alice, é difícil o esporte? Me conta. Não, você só tem que pegar jeito. Só pegar jeito? Tem que pegar jeito. E como que você pegou esse jeito todo? Porque desde pequenininha eu tinha um cavalo e eu treinava. Esse pequenininha, quantos anos você tinha? 3. 3 anos? 3. E qual que é o teu sonho? Correr em Barretos. Mas até esse sonho chegar, o que você está fazendo por enquanto para você poder conseguir se manter no esporte? Eu tô treinando certinho. E o dinheiro? Nada. Tá faltando? Tá. Mas aí você também deu um jeito. Aí eu comecei a vender juju. É que eu, minha mãe, meu pai não tem muitas condições, e aí eu queria ir para as provas. Aí eu vi isso, eu falei pra minha mãe e pro meu pai para ver se eles topam, e aí eles topam, e agora a gente tá vendendo juju. Em Nova Granada, no portão da casa da Alice, o cartaz já avisa: Juju da Alice. A propaganda começa ali mesmo. E os geladinhos são produzidos por ela e pela mãe Aline. É gratificante de ver ela crescendo, esforçando, indo atrás dos sonhos dela, né? Que é um sonho dela. E a gente tá trabalhando ali em família, ajudando. É muito gratificante ver isso tudo. Alice sai toda feliz para vender os jujus. Os primeiros clientes são os próprios vizinhos. Se ela tem vontade de essa carreira dela seguir em frente, com certeza ela tem que fazer de tudo para poder conseguir chegar onde ela quer. Eu torço para ela ter um futuro na vida, que ela daí para frente, que ela tem um futuro para crescer, que ela representa na cidade de Barretos, que é a mais falada, né, de São José do Preto, não sei aonde, Agoriúna, que é assim o futuro dela. Tomara. Bom, gente, agora eu vou embora. A Alice vai continuar fazendo o que agora? Agora eu vou continuar vendendo aqui no bairro. E eu tenho certeza que o juju aqui da Alice é só o começo de um grande negócio na tua vida que vai trazer mais e mais doçura pra você e pra toda a sua família, tá bom? Tá, muito obrigada, viu? Combinado. Faltou a gente dar uma volta de cavalo. Mas essa vai ficar pra próxima. Dá um beijo. É hora de conferir como fica o tempo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Veja agora na previsão. Nesta segunda-feira, com a chegada do verão, o calor e as pancadas de chuva ocorrem em grande parte do país. Na região sul, chove desde cedo no Rio Grande do Sul e com volumes mais elevados na região oeste e sudoeste do estado. As instabilidades também avançam por Santa Catarina e provocam pancadas de chuva de moderada a fraca intensidade também na metade oeste do Paraná.
Já no Sudeste, chove em áreas do oeste de São Paulo, em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. E no Centro-Oeste, a atuação de uma baixa pressão sobre o Paraguai provoca chuva de moderada a forte intensidade em Mato Grosso do Sul e principalmente no oeste do estado. E chove também em Mato Grosso e grande parte do Goiás. E no Nordeste, as instabilidades atuam sobre o Maranhão e o Piauí e se intensificam no Ceará, oeste de Pernambuco e na Paraíba, além da metade oeste da Bahia, com pancadas de chuva que variam de moderada a forte intensidade e com risco de temporais. No norte, chove de maneira mais fraca, no extremo oeste, entre o Amazonas e o Acre, já na metade leste do Amazonas, em grande parte do Pará, no Amapá, Tocantins e em Rondônia, a chuva ocorre de maneira moderada a forte intensidade, com risco de temporais e temperaturas elevadas. Mas apesar das chuvas, o calor permanece em muitas áreas do país. A máxima é de 30 graus em São Paulo, 29 graus em Manaus e 28 graus em Salvador. Hoje você vai conhecer outra atração da Fazenda Vaga Fogo em Pirinópolis, Goiás. Uma reserva de preservação ambiental permanente, um santuário de vida silvestre que abriga um jatobá de 300 anos. Quem passa pela Vaga Fogo pode percorrer a trilha de 1,5 km até a cachoeirinha. Ao longo do caminho, é possível experimentar o verde da mata preservada, a umidade, o agradável barulho do vento e dos bichos transporta o visitante para uma profunda conexão com a natureza. A ideia para Vaga Fogo sempre foi ser uma fazenda autossustentável. Nos primeiros anos, aqui o cultivo era de arroz, feijão e outros grãos, que acabavam sendo vendidos em mercados como Brasília. Com o passar do tempo, hoje quem vive na propriedade produz o que se consome por aqui. Essa é a proposta da fazenda, é mostrar que a gente mora nela e que a gente planta, colhe, transforma e sobrevive do turismo, da produção. Temos uma riqueza de informação que precisa ser passada. Temos uma natureza exuberante que precisa ser mostrada. E isso, às vezes, a gente tem o olhar de querer ir para a cachoeira. Não é só tomar banho de cachoeira, não. Eu preciso entender por trás daquela cachoeira que ela tem história, que ela tem um cerrado por trás, que ela tem um ecossistema para poder fazer que aquela cachoeira esteja viva, né? Então, a Vaga Fogo é justamente isso, ser atendido pela família, fazer que o turista saia daqui alimentado com natureza, gastronomia, tudo num produto só. E a ideia que você espera que as pessoas tenham aqui, ou que seja proporcionado, é que elas tenham essas lembranças, a gente estava falando disso, né? Essas memórias, essa experiência de fato. A proposta é justamente resgatar um pouco dessa infância, né? Trabalhar um pouco do voo no pé, colher jabuticaba, voo no pé, pitanga, e chegar lá e você ter uma geleia de pitanga, você ter uma geleia de jabuticaba ou um suco. Boa parte da estrutura da Vaga Fogo para receber os turistas foi feita com apoio de embaixadas. O príncipe Philip da Inglaterra foi visita ilustre na década de 90. Os investimentos possibilitaram a construção da trilha de madeira que guia o visitante até o poderoso Jatobá. São 300 anos de existência exatamente neste local. O Jatobá é interessante, né, porque ela além da grandiosidade dela, ela é interessante porque ela suga muito a água do subsolo. E isso para fazer fotossíntese, a gente está falando de rios voadores, né? A gente está falando de uma linguagem cada vez mais necessária. E aí quando a gente pega uma árvore dessa e ela suga do solo 1.000 litros de água a dia, essa água vai lá em cima, faz fotossíntese, transforma a água em seiva elaborada e essa seiva desce por casca e entrecasca da madeira, alimentando a árvore com a seiva e a gente acaba comercializando esse produto, né, na loja que a gente tem e não adicionamos nada, né, é pura seiva. Tem uma coisa interessante do Jatobá, que às vezes você vai em outras regiões, a seiva é mais clara, outras mais escuras. Isso é por causa da lua. Quando a lua minguante, a seiva desce para o pé da árvore e isso traz tintura de madeira. A seiva fica mais escura ou mais clara dependendo da lua. E essa seiva é boa para a saúde? Asma, bronquite, pulmão, garganta, quimioterapia, rádio, psoríase, é infinito aquilo que a seiva serve, é um tônico. Tudo aqui nessa mata.
Não é? Tá tudo aqui na mata, tá tudo ao nosso redor, né? É interessante trabalhar o punk, né? Plantas alimentícias não convencionais, né? A gente tem no nosso quintal aquilo que nos fornece alimento. Com o mercado enfraquecido e oferta em alta, os preços dos ovos estão mais baixos. Em algumas regiões, a média dos preços dos ovos é a menor para um mês de dezembro desde 2022. Isso porque, de acordo com o CPEA, esse mês os valores caíram cerca de 5% em relação a novembro e 20% no comparativo anual. A pressão é resultado da oferta bem acima da demanda. A procura, que já é fraca nessa época, está ainda menor. Agentes consultados pelo CPEA relatam que, na tentativa de reduzir a oferta interna de ovos, as poedeiras mais velhas estão sendo descartadas. Por enquanto, porém, com o mercado enfraquecido, não há perspectivas de reação nos valores. E as cotações da carne de frango também estão enfraquecidas. Entenda o porquê. Levantamentos do CPEA apontam que a carne de frango vem perdendo competitividade em relação à suína e à bovina, principais concorrentes da proteína. A desvalorização da carne de frango é típica desta época do ano, quando os consumidores preferem as carnes natalinas e as carnes de porco e boi, que aumentam de preço. Agentes consultados pelo CPEA acreditam ainda que o mercado de frango deve seguir lento nas próximas semanas. O Brasil está fechando o ano com crescimento em produção, consumo e exportações de carne de frango, carne suína e de ovos, com avanços significativos no mercado interno e internacional. Mas será que esse movimento continua em 2026? Quem chega para conversar com a gente é o Ricardo Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Muito bom dia, Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Olá, Ingrid e todos os nossos espectadores do Record Rural News. É um prazer estar com você, fazendo um balanço do que foi 2025 e falando um pouco do que vai ser 2026. É isso. Bom, a gente sabe que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Está se consolidando como o terceiro maior exportador de carne suína e é um importante exportador de ovos. No balanço, a gente vai falar de cada um desses setores, mas de uma maneira geral, o saldo de 25 foi positivo? Foi sim, ele é positivo porque nas três proteínas nós tivemos crescimento tanto do fornecimento ao mercado interno, o nosso principal consumidor que é o brasileiro, e além disso crescemos nas exportações. Mesmo tendo esse ano um grande desafio da avicultura brasileira, que foi enfrentar o único caso isolado e já superado de influenza aviária em aves comerciais, a gente conseguiu ver um ano de maneira positiva. Um trabalho coordenado do governo, sob a coordenação do ministro Fávaro, secretários Rua, Goulart e Alain, trabalhando junto com o MRE, com a Apex, com o MIDIC e as empresas, conseguimos superar esse ano. Pelo lado dos custos também, a gente teve um ano que teve custos estáveis e isso então fecha o 2025 de maneira muito positiva. Você conseguiu manter a nossa produção protegida, conseguiu manter comida na mesa dos brasileiros e ainda poder auxiliar na segurança alimentar mundial. É muito interessante, né, quando a gente fala do caso de gripe aviária que foi identificado aqui no Brasil, porque os outros países, nos outros continentes, todos já há muito tempo que vinha lidando com isso. O Brasil, por conta de todos os seus cuidados, né, nas granjas, enfim, na produção, segurou durante muito tempo. Quando apareceu o primeiro caso lá no primeiro semestre, rapidamente isso já foi controlado, deu uma mexida nas exportações, mas depois o patamar voltou ao normal, digamos assim. Sem dúvida, esse foi de fato um desafio, mas que também tem muito de uma lição para ser tirada disso, que a preparação vale a pena. O Brasil se preparou para aquilo que eu não queria que acontecesse, mas de fato conseguimos fazer uma preparação prévia, onde 122 mercados dos 150 se mantiveram abertos e depois logo, com o sistema de informação que tinha aqui na Asgave, no Rio Grande do Sul, melhor e com o apoio do Ministério da Agricultura e o MRE, a gente conseguiu levar essas informações de maneira muito rápida para os países que tinham suspendido total ou parcialmente nossas importações, e até hoje a gente só tem ainda o Canadá o Canadá e a Malásia que estão ainda suspendidos, mas que já estão com as respostas lá, aguardando a reabertura. Ou seja, a gente praticamente retornou, voltar a exportar para todos os países, o que é um feito,
porque em outros casos, quando foi como na Europa e nos Estados Unidos, a primeira vez que eles tiveram influenza, você perdeu mais de 20, 30% da produção. O Brasil conseguiu superar isso, conseguiu, naturalmente, tivemos uma diminuição das exportações no mês de maio e junho, mas logo depois retomamos os nossos níveis de exportação normal e vamos fechar o ano com números positivos. É isso que eu queria, para a gente começar a falar de cada setor, de cada parte, digamos assim. Vamos falar, então, especificamente agora de carne de frango. A gente tem aí um balanço, né, uma projeção de balanço de produção de um aumento de 2,2%. Então, quer dizer, um pequeno recuo que teve ali, agora no saldo final do ano, 2,2%. Com relação às exportações, a previsão é até um crescimento de até 0,5%, né? Então, apesar dos entraves, é o produtor, é todo o setor fortalecido e mostrando números bem robustos. Aqui já cabe, Ingrid, fazer um agradecimento e parabenizar ao nosso produtor e à produtora que souberam manter os nossos plantéis protegidos, não deixando o vírus entrar dentro das granjas, seja por usar pedilúvio, rodolúvio, arco de desinfecção, a bomba costal para desinfectar os automóveis, lavar as mãos, trocar de roupa quando entra nos aviários. Isso fez com que a gente tenha uma produção de frangos de 15 milhões e 300 mil toneladas aproximadamente, com crescimento, como você falou, de mais de 2%, e uma exportação que cresce. Como disse antes, os nossos concorrentes, quando tiveram pela primeira vez, eles caíram na sua exportação. E o Brasil não. O Brasil vai crescer 0,5%, fazendo aí provavelmente 5 milhões e 300, 5 milhões e 320 mil toneladas exportadas, o que é um feito fantástico e mantém o Brasil como o maior exportador, com quase 40% do market share global. E é interessante quando a gente fala desse aumento de exportação, não significa que diminui o consumo interno, que diminui a disponibilidade interna. Pelo contrário, né? Em 2025, a disponibilidade de carne de frango deve atingir quase 10 milhões de toneladas, uma alta de 3%. E um dado muito interessante é o consumo per capita, né? Quanto que o brasileiro consome de frango por ano, que também deve aumentar. Sim, ele vai chegar a 46,8 quilos per capita habitante ano, é um dos maiores consumos per capita do mundo, é a carne preferida do brasileiro. A gente come mais frango do que bovino, a gente come 46 quilos de frango, 30 de bovino, 20 de suíno e 287 ovos, agora está indo para 300 ovos no ano que vem, ou seja, o número do brasileiro, ele consome muita carne, muita proteína animal, e no caso da proteína de frango, nós aumentamos a oferta. Ou seja, mesmo que aumente a exportação, a gente não deixa faltar comida na mesa brasileira e nem sequer prejudica o preço, já que a exportação, como eu exporto aquilo que eu produzo a mais, ela diminui o custo fixo por unidade produzida e acaba, digamos assim, financiando, subsidiando o preço do brasileiro. E aí, quando a gente fala de projeção para 2026 com relação à carne de frango, os números devem continuar aumentando. Então, aquilo que a gente falou do produtor está bem preparado, do produtor. A gente muitas vezes fala, né, que é mais fácil de visualizar, da produção de grãos, né? Aumenta a área, aumenta a produtividade e tal. Como é que funciona com relação às granjas, a produção de frango, por exemplo? Esse aumento de produção também está ligado ao aumento de uma área produtiva, digamos assim? Como é que é essa relação? Essa relação é um pouco diferenciada, naturalmente, claro, você tem todo esse processo de ter os grãos, de aumentar, ter a disponibilidade, mas eu tenho que ver que no caso dos animais vivos, tem que ter um projeto, uma projeção que volta a quase 5 anos, que vem lá da linha pura, dos bisavós, das avós, que depois vão colocar ovos que vão se transformar em matrizes. As matrizes, por sua vez, colocarão provavelmente 140 ovos na sua vida útil, 150, que vão se transformar em frangos, que depois de 18 a 21 dias de incubação irão para um aviário, onde o produtor e produtora vão cuidar desse animal por 45 dias, 43 dias, e ele vai aí então se transformar em carne. Quando você tem esse aumento, você tem os aumentos naturais de produção, ou seja, você tem 1 ou 2 aviários a mais, você vai construindo melhores instalações, você tem a diferença de adensamento, às vezes um produtor tem 4 lotes por ano, aí ele passa a ter 5 e assim por diante, mas é um processo que não é exatamente como dos grãos, que numa safra eu aumento a área, eu consigo já aumentar. No frango você tem que ter um planejamento, mas que ele tem essa mobilidade com base no peso do animal.
se você der mais energia para as rações, se você deixar ele um dia a mais no campo, ele vai fazer X gramas a mais e isso vai se transformar em toneladas a mais. É por isso que para o ano de 2026, a gente prevê um crescimento de 15 milhões de 2% de produção para 15 milhões e 600 mil toneladas aproximadamente, e também na exportação um crescimento de 3%, para chegar a 5 milhões e meio de toneladas exportadas. Com isso, o brasileiro deve crescer, inclusive no consumo per capita, para 47 quilos por ano, habitante ano, e essa exportação deve crescer muito puxada pelas condições dos nossos concorrentes mundo afora. Infelizmente, Estados Unidos e Europa, que são o segundo e terceiro maior exportadores, estão enfrentando um grande episódio de influenza aviária agora, nesse período de inverno no hemisfério norte. Isso fará com que o Brasil provavelmente seja mais chamado para exportar. Por isso, o Brasil cresce na produção e deve crescer na exportação também em 2026, seguindo esse ciclo virtuoso que a gente conseguiu e esperamos ficar livre de influenza aviária nesse ano de 2026. Com certeza. Quando a gente fala também da produção de ovos, vamos agora para os ovos, né? É interessante porque esse ano de 2024, o brasileiro consumiu cerca de 269 unidades. Para 2025, né? Tem alguns dias aí, mas a média deve ficar em torno de 287 ovos. E aí, para 2026, 307 ovos. É como se a gente comesse quase que todo brasileiro quase que um ovo por dia, né? Porque passando de 300 aí, claro, fica um pouquinho de fora, mas é um consumo também cada vez maior, até porque é uma proteína muito versátil e barata. Olha, se a gente olhar nessa conta aí que você fez, a gente olhando, tirando os fins de semana, o brasileiro já consome um ovo por dia útil. São mais do que 252, né? Então, a gente pode parar no fim de semana, mas durante a semana come um ovo cada um todo dia. E isso são provavelmente mais de 1.800 ovos por segundo. Quando você termina de falar, já é o dobro. E a gente deve produzir esse ano perto de 62 bilhões e 200 milhões de ovos. Isso dará aquilo que você falou, de 287 ovos per capita habitante ano, o que colocou o Brasil no grupo dos 10 países maiores consumidores de ovos do mundo. O Brasil, então, saiu lá atrás, há 15 anos atrás, de 120 ovos per capita ano para mais de 287 e prevemos para o ano que vem um crescimento. Esse é um longo trabalho, um trabalho que é feito pela BPA, pelas entidades estaduais de avicultura de cada estado do Brasil e também pelo Instituto Ovos Brasil, onde a gente levou informações aos nutrólogos, nutricionistas, aos nossos consumidores a respeito de que o ovo não é mais um vilão. O ovo agora passou a ser remédio. Ele tem aí um complexo de vitaminas que são essenciais, de aminoácidos essenciais, e que é um alimento muito acessível. Por isso, então, a gente vê o crescimento de consumo dos ovos, não só pela onda fitness, pela onda do exercício, mas sim porque o brasileiro percebeu que no ovo há muita saúde. Há muito sabor, naturalmente, que sempre teve, mas há muita saúde e isso faz com que a gente consiga ter acesso a nutrientes essenciais. Bom, a gente tem aí, só para deixar registrado, produção esse ano deve chegar a quase 8% a mais do que o ano passado. Para 2026 já projeta um crescimento de quase 7% a mais em relação a esse crescimento que a gente já teve esse ano. E exportações, a gente teve um crescimento em 2025 de 116%. Quer dizer, o ovo do Brasil chegando praticamente quase que para o mundo todo. Olha, o Brasil tem esse ano, nós temos a boa característica também, que a gente vai exportar mais do que 1% do que a gente produzia. Historicamente, se exportava menos do que 1%. 99% do que produzia ficava na mesa dos brasileiros. Agora, esse crescimento é 116%, ele se dá em número bastante intenso, claro que porque tem uma base baixa, mas já é um crescimento onde a gente tem empresas que já são multinacionais, empresas brasileiras que têm operação na Europa, que têm operação nos Estados Unidos, e a cultura exportadora está cada vez mais presente no setor de postura também. A gente teve esse ano, por isso esse grande crescimento, uma puxada dessas exportações muito puxada pelos Estados Unidos, que teve problema de influenza aviária e o preço do ovo disparou lá, e aí o Brasil exportou muito para os Estados Unidos através de licenças especiais, fato que pode inclusive voltar, parou de exportar depois que veio o tarifaço, mas continuou, perdeu um pouco do mercado americano, mas continuou exportando para outros destinos e que continuou a fazer com que o Brasil chegasse provavelmente a 40 mil toneladas exportadas em 2026. E como você bem falou,
em 2025, desculpa, Ingrid, em 2025 a gente exportou 40 mil toneladas. Para 2026, a gente prevê crescimento, como você falou, de quase 7%, para 66 bilhões de ovos e uma exportação de 45 mil toneladas, ou seja, ficaremos com um consumo para cima de 307 ovos por habitante ano e prevemos um crescimento e, acima de tudo, a maturidade no setor de postura, que além de garantir comida na mesa dos brasileiros, agora começa a ter a cultura da exportação na sua atividade. É isso. Agora, para a gente finalizar, sobre a carne suína, né? A gente vê também o Brasil está se consolidando como o terceiro maior exportador e a gente tem um consumo interno também aumentando e principalmente nessa época do ano, né? Que muitos cortes aí de carne suína também são procuradas para as festividades, enfim. É o brasileiro também, dentre esses que a gente falou, tem um consumo um pouco menor, mas descobrindo ou se consolidando cada vez mais como um apreciador da carne suína e da importância dessa proteína também para o desenvolvimento do setor. A carne suína cada vez mais está caindo no gosto dos brasileiros. Historicamente, a gente andava por um consumo entre 12 e 14 quilos per capita ano durante mais de uma década. E agora começou a subir e a gente está vendo cada vez mais o brasileiro usar a carne suína em todas as refeições, nos churrascos, substituindo as carnes, deixando o nosso prato mais colorido. E é uma carne que é absolutamente muito nutritiva. E, às vezes, até para surpresa das pessoas, é a carne que tem menor índice de gordura entremeada entre suas fibras. Se você tirar o tocinho, a parte gorda da carne, ela é mais magra do que todas as outras carnes. É uma carne absolutamente saudável, cresceu na nossa produção em 2025 para 5.550.000 toneladas, a gente cresceu 4% na produção, e a exportação cresceu para 1.490.000, provavelmente 1.500.000. O que nos fará, nesse ano, assumir provavelmente a posição de terceiro maior exportador mundial. O Brasil é o quarto maior produtor e era o quarto maior exportador. No entanto, este ano, com o número que o Canadá deverá fazer e o que a gente prevê para a nossa suinocultura agora, no fechamento do ano de 26, nós devemos ganhar essa posição de terceiro maior exportador. Além disso, a gente vê o ganho de mais de 1 quilo no consumo per capita. Estamos com 19 quilos por habitante ano. Ou seja, é um ano para celebrar absolutamente a suinocultura, que sofreu muito no passado, tem que dizer a verdade, o suinocultor e a suinocultora sofreram com dívidas, com dificuldades, com preços baixos, com custo alto de insumos, e agora está num processo de recuperação que é muito merecido. E uma carne que, volto a dizer, ela é perfeita, muito boa, e com certeza vai estar presente em muitas mesas agora no final do ano. É isso, opções boas nós temos, produtores engajados e competentes nós temos aqui no Brasil, o mundo descobrindo cada vez mais isso. Santinho, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana. Obrigado, Ingrid, obrigado ao Rural News por me dar essa oportunidade de dar boas notícias. Agradeço a Deus que nesse ano que a gente esperava ter uma diminuição das exportações de aves e ovos, a gente conseguiu crescer. Na carne suína a gente cresceu e vai crescer em 2026. Então quero desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com muito frango, com muito suíno, com muito ovo na mesa dos brasileiros, levando saúde, sabor e alegria. Abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias. É isso, muito obrigada, até a próxima. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.